antes de nós começarmos a nossa live, de que essa transmissão vai ser pelo Google Meet, os certificados serão emitidos apenas para os ligantes da Liga Acadêmica de Materiais Dentários, porém, para participar da live, do sorteio, não precisa ser ligante, simplesmente preciso que vocês preencham o formulário de presença que será enviado no chat no decorrer da palestra. Também gostaria de repassar o recado do sorteio, de que a Land, em parceria com a Bamboo for You e com a Roberta Franco, irá sortear 2 escovas Bamboo for You e 2 toucas de pano, e que serão 4 ganhadores ao total, sendo o sorteio realizado após a live. Para concorrer ao sorteio, você só precisa seguir a página da Land no Instagram, a página da Bamboo for You e da Roberta Franco, curtir e comentar a foto da palestra do professor Marcos Moisés na conta da Liga Acadêmica de Materiais Dentários do Instagram e assistir a palestra e preencher o formulário de presença. Do mais, eu desejo uma boa palestra a todos, que ela possa ser muito proveitosa, que o professor possa nos trazer grandes conhecimentos novos também. E caso alguém tiver alguma dúvida, podem mandar no chat, que no final da palestra eu enviarei ao professor e a gente vai comentar e sanar todas as dúvidas que tiverem. Obrigado. Boa noite a todos. Podemos começar, Gustavo? Podemos sim, professor, à vontade. Então tá bom. Antes de iniciar, gostaria de agradecer a todos os presentes nessa palestra e também agradecer a todos os participantes da Liga Acadêmica de Materiais Dentários da USP. Vou fazer esse agradecimento no nome do Gustavo, mas que seja estendido a todos, né? Agradecer também a professora Andréia, que eu acho que ela é uma das responsáveis pela Liga, né, Gustavo? Agradecer o convite dela também, é uma colega de antiga data, né? Nós trabalhamos juntos durante muito tempo, e é um prazer muito grande estar aqui na Universidade da USP, em Ribeirão Preto, para ministrar uma palestra. Bom, pessoal, foi me pedido para falar sobre Bookfeel. Eu pensei bastante como apresentar essa palestra. Eu pensei até em dar uma palestra tradicional. Sabe aquela palestra tradicional de introdução, indicação, contraindicação, vantagens, desvantagens, técnicas restauradoras, mostrar a técnica bonita com manequim, depois caso clínico. Mas eu acho que, por ser o fato de ser uma liga acadêmica, eu acho que merece algo mais. Porque uma aula tradicional como essa, vocês podem ter no YouTube ou fazer um curso de aprendizagem. Eu acho que, numa liga acadêmica, acho que merece algo mais. E também para associar a grande experiência que nós temos com clínica do dia a dia. Porque a gente sabe muito bem que a maioria de vocês vocês vão trabalhar no consultório, né? Então, muitas vezes, fica sempre aquela dúvida de como atuar, de como associar esse conhecimento acadêmico à clínica do dia a dia. Então, pelo fato de nós trabalharmos com consultório há 32 anos, nós sabemos muito bem quais são as dificuldades, o dia a dia mesmo, né, que vocês vão viver daqui a um tempo. Quem for já formado já vive, quem não for formado vai viver. Então, nós pensamos em fazer grandes perguntas em relação ao Bookfeel, para que a gente possa responder juntos. Nós vamos caminhar juntos na palestra, para que no final a gente responda todas as questões que a gente tem dúvida em relação ao Bookfeel, para que a gente possa avaliar se realmente ela pode ser substituída em relação à resina convencional, ou se ela é apenas mais uma opção, ou se realmente ela não tem muita vantagem. Então, a gente vai conversar junto em relação a isso, tá bom? Eu vou colocar aqui projetar a aula. Depois, Gustavo, você só me fala se ela está aparecendo, tá? Falo sim, professor.
Está aparecendo, professor. Aparecendo? Tudo certo. Então tá jóia. Então vamos começar. A resina Bookfill, pessoal, ela nada mais é do que uma resina composta, né? Então, a resina composta, a gente já vem utilizando ela há mais de 60 anos na odontologia. E nós trabalhamos com a resina composta há mais de 30 anos no consultório. Então, a gente conseguiu ver ao longo desse tempo a evolução que ela teve. Mas para a gente poder entender, só relembrar, obviamente, que vocês todos já sabem, mas a resina composta, ela é composta de partícula orgânica, né, partícula de carga, e que é associada a uma matriz orgânica. Só que para que ela possa ser associada, ela tem que ter um banho de silano para que ela possa ser associada. Só que para isso, a gente precisa ter ela numa cor ideal para o dente. Então, ela também é associada aos pigmentos a essa resina composta. E para facilitar o trabalho, ela foi desenvolvida no fator de fotoativação, utilização de luz. Então, para isso, foi adicionado fotoiniciadores. Então, basicamente, a resina composta é isso. E ela veio evoluindo ao longo do tempo em muitos processos, né? Vocês não vão lembrar que vocês não viveram isso, mas nós vivemos. Elas foram idealizadas e começadas a trabalhar na odontologia como macropartículas. Hoje nem tem no mercado mais. Depois vieram as micropartículas. Depois, mais adiante, vieram as híbridas, as microhíbridas. Adiante, as nanohíbridas. E as últimas, nanopartículas. Houve uma evolução muito grande nas propriedades mecânicas das resinas, houve uma evolução muito grande nas propriedades ópticas das resinas. Então, ele é um material que a gente já tem uma previsibilidade de trabalho com ele, pelo fato de nós trabalharmos há muito tempo com ele. Só que a resina composta, ela, como eu já falei para vocês, ela vem na forma de pasta. E para que ela possa endurecer, virar um bloco que possa ser utilizado dentro da cavidade bucal, ela passa por um processo de polimerização, que é o processo de transformação de monômero em polímero. E isso se faz com as resinas fotoativadas através da luz. Só que quando você faz essa transformação de monômero em polímero, há uma contração de polimerização. Há uma diminuição do volume dessa resina, quando ela passa de monômero para polímero. Principalmente quando você coloca a resina composta em caixas. Você coloca a resina composta numa cavidade, polimeriza, e depois que você polimerizou, ela tem essa redução do volume dela, que nós chamamos de contração de polimerização. Essa contração de polimerização, ela causa um grande problema no dente, na restauração, que nós chamamos de tensão de polimerização. O que é a tensão de polimerização? São essas linhas vermelhas que vocês estão vendo aqui. É uma tensão que ocorre devido a essa contração de polimerização. E o que isso vai causar? Isso vai causar no dente e na restauração aspectos muito desfavoráveis. Como, por exemplo, fenda ou destacamento da restauração na base, uma deformação da integridade marginal, uma falha na integridade marginal, microinfiltração, possibilidade de cárie recorrente, sensibilidade pós-operatória, que é o grande vilão hoje das resinas compostas, né? Como tem, e eu vejo demais isso no consultório, e trincas no esmalte. Quem já não fez uma resina composta e verificou após da realização da resina composta aquelas trincas que aparecem no esmalte? Então, são problemas inerentes do material. Por quê? Para que ele possa endurecer, para que ele possa curar, para que ele possa fotopolimerizar, ele sofre essa contração. E o que foi feito para minimizar esse problema? Foi desenvolvida a técnica incremental, que nada mais é para gerenciar a contração de polimerização. E com isso, com esse gerenciamento, você diminui a tensão, você causa menos problemas na adaptação marginal,
você diminui a sensibilidade pós-operatória, e você tem uma garantia que a luz vai polimerizar totalmente a resina. Por isso que a técnica incremental utiliza-se 2 milímetros, né? É o padrão ouro hoje da técnica de restauração com resina composta. Quando você coloca uma camada de 2 milímetros, fotopolimeriza. Outra camada de 2 milímetros, fotopolimeriza. Outra camada de 2 milímetros, fotopolimeriza. Outra camada de 2... Já estão ficando com sono? Outra camada de polimeriza. Outra... Estão cansados? É assim. A técnica incremental, ela exige isso. Porque é um padrão ouro. Com isso, durante esses anos na odontologia, a resina composta foi aceita, tanto em dentes anteriores como em posteriores. Porque ela começou a dar um resultado de durabilidade, de confiabilidade. Por isso que a gente consegue fazer reconstruções em dentes posteriores, restaurações estéticas adequadas em dentes posteriores, fraturas, e até mesmo da moda hoje, né? Que é fazer resinas compostas da cor de chicletes, né? Parece Mentex, branco, mas que é a moda, né? E a resina, ela fornece isso, essa possibilidade. E ela tanto fornece, como ela dá essa garantia de nós sabermos quanto tempo que ela tem de durabilidade. Porque nós temos trabalhos de avaliações de anos. Esse trabalho, por exemplo, de 22 anos. Já está para sair desse mesmo autor o de 30 anos. Então, nós temos uma previsibilidade nesse trabalho, olha, de quase 96% em 5 anos. E em 22 anos, em torno de 85%. Então, é uma previsibilidade muito boa da resina composta. Só que, não sei se vocês já escutaram essa frase, nesses longos anos na odontologia, eu já escutei essa frase, olha, milhares de vezes. E quem não escutou, eu vou falar de novo. Que é uma frase do Papa Pio XII, que ela foi falada em 1946, que é o seguinte: a odontologia é uma profissão que exige dos que a ela se dedicam o senso estético de um artista. Perfeito. A destreza manual de um cirurgião. Perfeito. Os conhecimentos científicos de um médico. Poderíamos colocar aqui os conhecimentos científicos de um cientista. Perfeito. E a paciência de um monge. Hoje, de 1946 para hoje, paciência de um monge, acho que já não dá mais, não. Porque essa geração de vocês não tem paciência. Eu vejo muito a ansiedade que acontece muito nessa geração. E também a rapidez que vocês... É uma característica da geração, a rapidez. Eu falo pelo meu filho. Meu filho, ele escuta música, assiste televisão e estuda ao mesmo tempo. Como isso? Para nós, isso é uma coisa irreal, mas para a geração de vocês é possível. Vocês fazem tudo muito rápido. E as empresas, elas perceberam isso. As empresas, elas vão detectando quais são as necessidades do meio. E ela percebendo isso, ela tentou desenvolver materiais mais rápidos. E é natural que seja assim. E foi assim que nasceu a Bookfeel, com essa intenção de rapidez, de fazer as coisas o mais rápido possível. Então, a Bookfeel, ela vem, a propaganda dela é feita em cima disso, de rapidez, de simplificação da técnica e de minimizar os erros do dentista durante a sua confecção. Será que isso é verdade, pessoal? Será que isso é só mídia ou será que isso é verdade? Porque a Bookfeel, ela veio com a proposta de, ao invés de nós colocarmos 2 milímetros de resina na cavidade, nós colocarmos 4 milímetros. Olha, não é tanta coisa assim, não. De 2 para 4. Se fosse de 2 para 10, mas de 2 para... Mas é um avanço. É um avanço.
E antes da gente procurar fazer essas perguntas, e nós vamos responder essas perguntas juntos, é só lembrá-los quais são os tipos de book fill que nós temos e as possibilidades que nós temos na clínica. Nós temos as resinas book fill que nós chamamos de flow. O que é essa flow? A flow ela é igual um cimento, né? Ela é viscosa, né? E ela pode ser utilizada apenas como base. Por quê? Porque ela não tem muita carga. Ela tem em torno de 60%, 68% de carga. Isso não é suficiente para aguentar as forças mastigatórias. Ela não pode ser restaurada totalmente só com ela. Então, como nós podemos colocar só 4 milímetros, você utiliza ela como uma base, não é? Deixando um espaço para a gente poder colocar uma resina que aguente as forças mastigatórias. E depois que você fotopolimeriza, você pode complementar. Pode ser com uma resina convencional. Então, você pode deixar 2 milímetros. Pode ser também que você queira com uma resina book fill mais densa. Aí você pode deixar 2 milímetros, você pode deixar 3 milímetros, pode deixar 4 milímetros, né? Que ela foi feita para isso. E nós temos também a resina, como nós já falamos, a convencional, que nada mais é como se fosse uma resina composta, né? Ela é em forma de pasta. E também ela pode ser usada em 4 milímetros. Só que você pode restaurar totalmente o dente com ela. Mas lembrem-se, respeitando os 4 milímetros. O que a gente vê muito é uma má interpretação da book fill, achando que se pode colocar, preencher a cavidade totalmente com ela. Se a cavidade tiver 4 milímetros, tudo bem, mas se tiver mais, você vai ter que usar a técnica incremental, que é a técnica incremental com 4 milímetros. Ok? Bom, quais são as possibilidades que nós temos? Você pode fazer uma restauração totalmente com book fill, sempre respeitando os 4 milímetros. Você pode usar também, se você quiser, a book fill flow como base e a book fill regular como a restauração final, sempre respeitando os 4 milímetros. Você pode também utilizar a book fill regular, os 4 milímetros, e colocar uma resina composta convencional por cima, tá? Respeitando os 2 milímetros. Muito usado por causa da estética, que nós sabemos que a book fill não tem uma estética adequada. E se você fizer essa técnica, você consegue deixar uma estética adequada para a sua restauração. Você pode também fazer o ponto de contato, a parede proximal, com a resina composta. Você pode também usar a resina book fill flow como base e usar a resina composta como restauração. E por último, você pode usar book fill flow e resina composta como restauração e fazer a parte todinha da parte proximal com uma resina composta. Sempre respeitando 4 milímetros para book fill e 2 milímetros para resina convencional. Só que não foi falado para vocês que a resina book fill, ela não tem resistência para oclusal? Esse trabalho mostra também que ela não tem resistência para contato proximal. Porque nós sabemos que o dente ele é fixado ao dente por fibras colágenas, que ele tem uma movimentação durante a oclusão. E há um desgaste desse ponto de contato. Então, a book fill flow não pode ser usada em áreas de contato. Então, nós temos algumas possibilidades, se você quiser usar a flow como base. Primeiro, usar ela abaixo do ponto de contato. Ou, se você quiser, você pode utilizar, fazendo a barreira, a ponte, fazer a reconstrução da proximal, ou com a resina book fill regular, ou com uma resina convencional. Ou mesmo não usar, se você não quiser. Tá? Mas é importante saber que a book fill flow não pode ser usada em contatos oclusais e nem em contatos proximais. Tudo bem? Bom, nós fizemos uma revisão, colocamos todo mundo em contato do que é uma resina composta, dos problemas que ela tinha, por que a resina book veio, quais as possibilidades que nós temos. Mas vamos às perguntas, as perguntas maiores. Tudo bem, mas o que aconteceu com a contração de polimerização que agora eu posso colocar 4 milímetros? E o tempo? Ela veio com a finalidade de melhorar o tempo.
Melhora o tempo realmente? Diminui o tempo clínico? E a simplificação da técnica? Será que ela simplifica a técnica realmente? Será que ela minimiza os erros durante a confecção dessa restauração em relação à resina convencional? E a durabilidade? Será que nós temos longevidade com ela? E limitações? Ela apresenta alguma limitação? Porque nós temos uma característica que achar que tudo que é novo é bom. Então a gente aceita com muita tranquilidade as coisas novas, sem avaliar adequadamente o que tem em torno disso. Nós que já temos mais de 30 anos na profissão, nós vimos muitos materiais entrarem e saírem do mercado. Entrarem prometendo 1000 coisas e saindo não conseguindo provar aquilo que prometeu. Claro, não é o caso da Bookfield, nós vamos avaliar juntos. Mas é importante ter essa visão crítica. Vocês que estão na liga acadêmica, que estudam mais a fundo os materiais, têm que ter essa visão crítica, né? Então vamos lá. Com relação à contração de polimerização, que causa um estresse e que causa esses problemas. Primeira coisa, nós temos que saber se a polimerização chega a profundidades adequadas. Nesse trabalho de revisão sistemática, foi avaliado 742 artigos. E dos 33 artigos selecionados, ficou-se uma conclusão que a irradiância, né, a entrega de luz para uma resina de Bookfield não pode ser menor do que 1000 miliwatts por centímetros quadrados. Esse é detalhe importante. E que o tempo não pode ser menor do que 20 segundos, sendo de preferência mais do que 20 segundos. Olha o tempo aí, é um tempo que nós vamos... Com relação à contração, a esse estresse, nessa outra revisão sistemática, com meta-análise, foram avaliados 6.113 artigos. Dos 62 artigos selecionados, foi visto que a resina Bookfield se comportou muito bem com relação à contração de polimerização, mesmo sendo utilizada com 4 milímetros. Esse outro trabalho, avaliando a integridade marginal, não foi verificado diferenças entre resina convencional e a Bookfield. Em outro trabalho de revisão sistemática e meta-análise, 14 mil artigos foram vistos e 21 selecionados. E olha, com relação à integridade marginal, com relação à infiltração, com relação à cárie, com relação à sensibilidade, não foi visto diferença estatística em relação à resina composta convencional e a Bookfield. São ótimos resultados. E nesse outro trabalho, 1.050 artigos avaliados. Nesse, encontrou até mesmo melhores resultados para descoloração marginal, adaptação marginal, cárie, e para a liquificação foi inconclusivo. Mas dá para se notar, pessoal, que nesse longo tempo de avaliação, há uma concordância entre os trabalhos que, com relação à contração de polimerização e ao estresse, realmente a Bookfield funciona, né? E com relação às trincas que nós temos no esmalte, apesar desse trabalho ser um trabalho laboratorial, mas é importante a gente avaliar que há uma deformação menor na cúspide em relação a esse trabalho, com um risco menor de fratura, né? Dá para ver nessas áreas azuis que há uma deformação menor do que nas resinas convencionais. Quer dizer, são resultados que, mesmo que não sejam melhores que as resinas convencionais, pelo menos não tem diferença entre elas, né? Então, isso é um ganho muito grande para as resinas Bookfield. Mas eu quero saber também se ela aguenta resistência à mastigação, a resistência à fratura. Quantas vezes a gente vê fraturas, né, de resina, fraturas de dentes durante o uso, a vida útil dessas restaurações na boca dos nossos pacientes. Nesse trabalho também
foi visto uma menor contração e uma maior resistência à fratura quando se utilizou o book fill. Nesse trabalho feito com cavidades classe 2 MOD, cavidades de 3 milímetros, né, de abertura de istmo, também não foi visto diferença em resistência à fratura. Em trabalhos um pouquinho mais extensos, com uma abertura de 4 milímetros do istmo, também não foi visto diferença. Então, dá para se notar que ela tem se comportado, nessas avaliações ao longo desse tempo, um comportamento muito bom nas suas propriedades mecânicas. Mas um detalhe que, assim, que me preocupa muito como professor, me preocupa muito como clínico, é o alto índice de sensibilidade pós-operatória das resinas compostas em dentes posteriores. Eu não consigo conceber, eu não consigo entender o que a gente tem escutado, que muitos falam, não, você fazer resina composta posterior é normal ter sensibilidade. Como normal? Como que você vai ao cirurgião dentista, sem ter dor, ele detecta uma cárie inicial, que ainda você não teve sensibilidade nela, ou há uma indicação de uma troca de restauração, que também você não tem sensibilidade, mas pela velhice, né, pela utilidade, ou troca por estética, o paciente vai no seu consultório sem dor, você faz uma restauração e ele sai com dor. Não tem lógica isso numa área de saúde. O paciente chegar sem dor e sair com dor do consultório. E isso a gente pode falar com muita propriedade, pessoal. Muita propriedade. Porque nós não temos sensibilidade pós-operatória com restaurações de resina composta em dentes posteriores no consultório. Por quê? É só utilizar a técnica correta. Infelizmente, a maioria dos dentistas não utilizam a técnica correta. Então, estudando mais a fundo a sensibilidade pós-operatória, em alguns trabalhos, a gente viu que, na maioria dos trabalhos, sempre tem um índice de sensibilidade pós-operatória. Pequeno ou maior, né? Aqui de 10%, esse maior de 20%, outros de 3%. Nesse foi, por incrível que pareça, 0%, de 1 a 3%, mas sempre existe uma sensibilidade pós-operatória. E a gente nota que essa sensibilidade não está ligada somente à resina composta. Como nesse trabalho aqui, dá para notar que houve uma diferença enorme quando você usou a técnica de condicionamento ácido total, né? Condicionamento ácido total, onde você condiciona a dentina, e onde você utiliza o Selviet, quando você não condiciona a dentina. Quer dizer, totalmente ligado ao fator técnico, né? Porque a gente sabe que nós temos vários trabalhos que eles não têm diferença estatística em sensibilidade pós-operatória quando usado na técnica correta. Só que a técnica do Total Wet, quando você condiciona a dentina, o risco de erro pelo cirurgião dentista é muito maior. Então, você vê essa discrepância na sensibilidade. E não é por causa da resina, não é por causa da contração, e sim por causa do erro técnico da hora da utilização do adesivo. E com isso aqui, nós vimos também que essa sensibilidade não fica muito distante das resinas convencionais. Então, o fator sensibilidade pós-operatória das book fill em relação às convencionais também não teve diferença estatística. Então, não é um problema. O problema está no dentista de não usar a técnica correta. Bom, muito legal isso. Tudo isso que a gente viu. Mas o que mudou? Por que de uma hora para outra, depois de anos utilizando uma resina convencional, aparece uma outra resina que a gente pode usar em espessuras maiores de até 4 milímetros? O que mudou na resina para que ela conseguisse isso? Claro, pessoal, que as empresas não vão dar detalhes do que elas fazem, né? É segredo de empresa, é segredo de fábrica. Mas dá para se entender o que eles fizeram na resina composta.
A primeira coisa que eles fizeram foram a alteração no conteúdo, na forma e translucidez das cargas inorgânicas, para que a luz passasse com mais facilidade e chegasse a profundidades maiores. Teve uma alteração no peso molecular e estrutura do monômero, que foi modificado. Teve uma adição de substâncias diminuidoras de estresse, né? Moduladores de polimerização, aumento de inibidores de polimerização, novos fotoiniciadores foram colocados, foram desenvolvidos, e mecanismos de polimerização dupla. Então, esse somatório de modificações na composição da resina resultou na Bookfill, que promoveu essa possibilidade de utilizar ela em 4 milímetros. Bom, a outra pergunta que nós temos é realmente, diminui o tempo? Porque os fabricantes, a base da propaganda deles na mídia é a redução do tempo. Utilize Bookfill e diminui o seu tempo clínico. Realmente diminui? Vamos ver, tem esse trabalho aqui de revisão sistemática e meta-análise também, que foram avaliados 662 artigos. Infelizmente, a qualidade dos trabalhos avaliando tempos é muito ruim. Foram selecionados apenas 3 artigos. E teve uma diminuição do tempo. Esse de 20% foi quando usou a Flow junto com a convencional. Então, você teve um tempo não tão menor na sua restauração. Agora, os de 30% e 66% foram quando você usou somente a Bookfill convencional, a forma de pasta, né? Que você pode colocar ela em casos de cavidades de 4 milímetros, ela inteiramente. Mas há uma discrepância muito grande nessa porcentagem. Então, assim, não é muito conclusivo. Tem outro trabalho que foi feito também em manequim, que foi avaliado o tempo na hora do condicionamento ácido até a última fotopolimerização da última camada da resina Bookfill. E deu uma diminuição de 20% do tempo. E também, recentemente, esse outro trabalho clínico, que foi utilizado resina Bookfill, resina convencional, e esse aqui foi clínico e foi medido, né? O tempo foi medido desde a hora do condicionamento ácido até na hora do ajuste oclusal. E a diminuição foi de 30% para a resina em forma de pasta e 50% para a resina em forma de cápsula. Dentro desses trabalhos, dá para se notar que houve realmente uma diminuição do tempo. Mas nós temos que tomar muito cuidado com essa análise. E nós vamos chegar a essa conclusão juntos no final, que a gente vai analisar o todo na hora de finalizar. Mas, em relação a esses trabalhos, dá para se notar realmente que há uma diminuição do tempo. E a simplificação? Realmente minimiza os erros? E as limitações? Nisso, nós vamos fazer uma análise juntos, nós vamos juntar essas 3 perguntas. Primeiro, não tem como nós falarmos de Bookfill sem falar de fotoativação. Por quê? Aumentando-se esse volume de uma camada de resina composta, nós temos que ter aparelhos adequados para que se possa fotopolimerizar em profundidades maiores. Nós precisamos ter um protocolo clínico, um cuidado maior na fotoativação do que quando a gente polimerizava 2 milímetros. Polimerizar 2 milímetros é simples. Polimerizar 4 milímetros já não é tão simples. Então, essa simplificação aqui já fica um pouquinho dificultosa. Então, nós vamos ter que falar sobre fotoativação. A inserção da resina. Você falar que vai inserir uma resina com 4 milímetros parece ser mais fácil do que você inserir uma resina com 2 milímetros. Será? Será? Será que tem dificuldade em você inserir e você adaptar essa camada de resina mais volumosa às paredes da resina? Ao contato com a matriz? Será? Será que ficou mais simples? E a estética? É uma limitação. A gente sabe que a estética da resina composta Bookfill, ela não é tão adequada como nós temos
com as resinas convencionais. Justamente pelas modificações que ela teve que sofrer para que a luz pudesse penetrar e transmitir por ela por uma camada mais profunda. Então, em pacientes mais exigentes, a estética é um pouco comprometida. Mas vamos lá, não tem como não falar de fotoativação, pessoal. Book-Fill está ligada à fotoativação. Aquele cuidado a mais que nós temos que ter com fotoativação, nós vamos conversar agora. E vocês vão ver que não é tão simples assim. Só para vocês terem ideia da importância do fotopolimerizador hoje dentro de um consultório, esse trabalho foi feito recentemente nos Estados Unidos, onde eles fizeram uma pergunta, não só para quem faz dentística, né? Não só para quem faz restauração, mas para todos os dentistas, de uma forma geral. E a resposta, pessoal, foi em torno de 60% de todos os trabalhos feitos no dia, no consultório desses dentistas, utiliza-se um aparelho fotopolimerizador. Olha a importância desse aparelho. E o que acontece se nós não polimerizarmos adequadamente o material que nós estamos utilizando? Muitas vezes não foi dada a devida atenção. Quando se descreve uma técnica, vocês podem ver, o professor, ele toma cuidado, olha, no preparo cavitário você faz isso, toma cuidado, aqui, lá. No isolamento absoluto, você usa o grampo assim, lá. No condicionamento ácido, o adesivo tem que ser usado ativamente. Ele vai descrevendo. Na hora que chega na fotopolimerização, e aí você fotopolimeriza, e passa para o outro, e aí você começa a escutar. Vocês entenderam? Não é falado com o devido cuidado da fotopolimerização. Por que isso? Porque antes nós polimerizávamos 2 milímetros. E era mais simples. Hoje, com 4 milímetros, não é mais simples. Nós vamos ter que descrever a fotopolimerização para vocês, como a gente escreve o preparo, como a gente escreve o isolamento absoluto, como a gente escreve a proteção pulpar, como a gente escreve todos os detalhes. Agora nós temos que escrever para fotoativação também. Porque senão, vamos ter sérios problemas. Se nós não fotopolimerizarmos adequadamente a resina, nós vamos ter problemas na falha da interface adesiva, deteriorização das margens, descoloração. Quantos casos a gente vê de manchamento de restaurações de resina? São muitos, pessoal. Muitos. Talvez, por causa desse não cuidado com a fotopolimerização, o número de troca de restaurações tem sido muito aumentados. Sensibilidade pós-operatória, maior citotoxicidade, porque os monômeros não são convertidos totalmente em polímeros. Propriedades mecânicas comprometidas, fraturas de resinas, aquelas restaurações que soltam em restaurações em dentes anteriores, fraturas de classe 4, de restaurações posteriores. Então, muito cuidado com isso. Bom, mas para isso a gente precisa selecionar um aparelho fotoativador adequado. Mas o que a gente tem que observar? Nós temos que observar como funciona a polimerização. Pessoal, são só 2 coisas que a gente tem que observar numa foto. Não é muito, só 2 coisas. Primeiro, que nós temos fotoiniciadores que iniciam todo o processo. E para ele iniciar o processo, ele precisa de uma luz. E qual luz é essa? Porque uma luz, ela pode ser vermelha, ela pode ser amarela, porque o comprimento de onda que dá essa cor. Mas qual o comprimento de onda que vai ser utilizado por esses fotoiniciadores para começar a reação? Chamamos de emissão espectral. É isso aqui, ó. Não precisa guardar nome. Eu sei que é difícil isso. Ó, 380 nanômetros a 495. Vamos ver que cor que é? Violeta e azul. Então, o nosso aparelho fotopolimerizador tem que ter as luzes violeta e azul para que possa polimerizar todos os fotoiniciadores que existem hoje no mercado. Esse é um ponto que você tem que avaliar.
Qual o outro ponto? O outro ponto nós chamamos de potência, de radiância, que é a potência por área. Nós chamamos de intensidade de luz, densidade de potência, né? Então, a irradiância que nós temos que ter, que é chamada de intensidade de luz, é de 800 miliwatts por centímetro quadrado a 1.200 miliwatts por centímetro quadrado. Vocês viram que nos trabalhos não se recomenda para resina por fio menos de 1.000. Então, nós temos que ter aparelhos que entregam uma energia, uma luz adequada. Antigamente, nós víamos como joules, que você poderia aumentar o tempo, e aí, se você tivesse um fotopolinizador com 400 miliwatts centímetro quadrado, você usava 40 segundos e ia dar os 16 já. Mas isso, pessoal, era para resinas que nós usávamos 2 milímetros. Agora, não. Agora, nós usamos resinas com 4 milímetros. Então, o cuidado deve ser maior. Nós fizemos um trabalho de iniciação científica aqui na nossa universidade, trabalho laboratorial simples, mas avaliando uma propriedade mecânica da Bookfill, colocando ela em camada de 2 milímetros e 4, para ver se realmente tinha diferença, né? E foi verificado que não se tinha diferença estatisticamente significante. Agora, cabe a gente analisar, eu quero que vocês observem, que esses corpos de prova, eles têm 4 milímetros em altura, mas em diâmetro apenas 2 milímetros. Muitas vezes não é isso que a gente encontra numa cavidade. No molar, você tem molar que tem um diâmetro de 12 milímetros. Aqui são 2 milímetros. Nós fizemos também avaliações avaliando, vocês sabem, nós temos os fotopolinizadores de segunda geração, de terceira geração. Então, a gente fez uma avaliação, da mesma forma, vendo esses fotopolimerizadores, que a gente sabe que tem diferença entre os de segunda geração e os de quarta geração. Mas nesse trabalho também nós não vimos diferença estatística, mas volto a afirmar para vocês, a observarem que os corpos de prova com 2 milímetros de diâmetro. E se você avaliar os corpos de prova da maioria dos trabalhos de avaliação laboratorial, eles não têm um diâmetro tão grande como se tem num dente, quando você vai se fotopolimerizar, né? Então, é uma coisa que tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Por causa disso aqui, ó, que é o feixe de luz. Esse aqui é eu estou supondo que vocês saibam o que é um fotopolimerizador de terceira geração e um fotopolimerizador de segunda geração. Tá? Espero que vocês saibam. Um fotopolimerizador de terceira geração, o feixe de luz dele, olha, ele é paralelo ao diâmetro dele. Então, ele entrega luz igual no diâmetro inteirinho dele. Então, numa resina Bookfill, onde um premolar que tem 8 milímetros, ele entrega. Num molar que tem 10 milímetros, e o diâmetro, por exemplo, do Granvalo, que é 12 milímetros, ele entrega. Aqui nós ganhamos tempo, realmente. Mas aqui, no fotopolimerizador de segunda geração, principalmente os Xing Ling, infelizmente, que muitos alunos compram, ele não entrega. Por quê? O feixe de luz dele é cônico. Ele não entrega luz nessa direção. Ele entrega só no centro. Por isso que nos trabalhos laboratoriais não dá diferença. Por quê? No trabalho laboratorial, você tem um diâmetro do corpo de prova de 2 milímetros, 3, 4, aí ele entrega. Mas 8 milímetros, 10 milímetros, ele não entrega. E aí você vai ter que fotopolimerizar aqui primeiro, depois fotopolimerizar aqui, depois fotopolimerizar aqui, depois, em alguns casos, complementar pela mesial. E aí onde vai nosso tempo reduzido que a gente tinha ganhado? Vai por água abaixo. Vai por água abaixo. E na profundidade? Nos fotopolimerizadores que entregam luz colimada,
ele chega a uma profundidade de 6 milímetros, olha, perdendo apenas 30% da sua potência, da sua irradiância. Agora, nos Xing-Ling, ou nos de segunda geração, que tem o feixe de luz em forma cônica, você chega em alguns entregar a perder 65%, 75% da potência, da irradiância. Então, na verdade, não está sendo polimerizada essa região. Imagina você colocar 4 milímetros aqui de uma book fill e essa fonte de luz está à distância 4 milímetros. Não vai chegar luz aqui. Então, a simplificação aí fica um pouquinho comprometida. A minimização dos erros aí fica um pouquinho comprometida. E esse trabalho mostra essa profundidade. Olha, o A, B, C, D e E são fotopolimerizadores que entregam um feixe de luz colimado e que com uma intensidade de profundidade. Vocês podem ver que esse E aqui chega a quase 10 milímetros. Olha, pela luz você vê. Ó. Agora, olha esse F. Ele não entrega nem 3 milímetros de profundidade. Então, como que nós vamos polimerizar uma resina com 4 milímetros aqui na caixa e com a luz distante mais 4 a 5 milímetros? Não vai polimerizar. Então, é um problema, não é uma simplificação da técnica, não é uma minimização dos erros. Professor, Diga. só um instantinho. A Bárbara, ela levantou a mão aqui, acho que ela quer tirar uma dúvida. Pode perguntar. Desculpa, professor, foi sem querer. Tudo bem. Tudo bem, então. Mas, Continua. Gustavo, se alguém quiser fazer pergunta, pode não vamos ser muito rígidos, não. Pode, se quiser, tranquilo, tá? Tudo bem, então, professor. Olha um trabalho simples que foi feito de profundidade de polimerização. Olha aqui. Foram feitos esses anéis com 2. Foi de uma aluna nossa aqui, de iniciação científica, a Rebeca. Um anel de 2 milímetros, 3, 4 e 5 milímetros. Esse anel era adaptado aqui na entrada da leitura de luz. Era colocada a resina book fill, né? E polimerizado. E aí a gente avaliava a profundidade, quanto de luz que passava. E foi comparado com a resina convencional, que foi a Precis, da Care. E foi usado um fotopolimerizador de segunda geração. Segunda geração. Olha a profundidade. À medida que ia aumentando 2, 3, 4, 5 milímetros, a luz não ia passando, olha. E também, à medida que a cor da resina ia ficando mais saturada, ó, de A1 para A2, para A3, também a luz ia diminuindo. E a luz funcionou bem melhor, ó. O verde é o book fill do que na convencional. Mas mesmo assim, a luz entregue em profundidade não foi tão adequada. Esse trabalho, ele avaliou também a profundidade e a saturação. Olha, a tonalidade e viscosidade das resinas book fill influenciam na polimerização em profundidade de 4 milímetros. Além disso, 20 segundos de fotopolimerização parecem insuficientes para 4 milímetros de espessura. Então, nesses fotopolimerizadores que não entregam tanta energia em grau de profundidade e em feixe, muitas vezes você tem que aumentar a fotopolimerização e complementar. Aumentar o tempo e complementar. Então, e aí? Na hora de selecionar nosso fotopolimerizador? Nós sabemos que tem no eBay fotopolimerizador de R$180, R$177, R$179. Aí você fala, professor, mas eu coloco no fotopolimerizador, olha lá, e dá 1.200 miliwatt por centímetro quadrado. Realmente dá. Se você colocar no radiômetro, dá. Só que o feixe de luz dele é cônico e ele dá só no centro. Nessa região, você não vê esses 1.200. Só no centro.
E aí você vai polimerizar uma resina, como é que fica ela aqui? E aqui? E aqui? É diferente quando o fotopolimerizador entrega uma luz colimada. Olha, tanto em profundidade como em largura. Saiu esse trabalho recente agora, em 2021, onde eles não olharam marca, eles viram só por preço. Olha que interessante. Eles selecionaram os fotopolimerizadores mais caros e os mais baratos e fizeram a avaliação. Nos mais baratos, teve alguns que não entregaram nem 400 miliwatt centímetros quadrados na sua periferia. Já os com um valor mais alto entregavam em toda a sua área até 2.500 miliwatts por centímetro quadrado. Então, pessoal, olha, não dá. Nós temos que ter aparelhos de qualidade. Ah, professor, mas eu não tenho condição de comprar um aparelho igual o Granvalo aqui, ó, de R$ 8.200. Eu fiz um cálculo rapidinho, de quanto tempo você recuperaria fazendo restaurações de resina composta com isso. Se você usar um mais barato, onde você tem que polimerizar nessa restauração MOD aqui 3 vezes, e no Granvalo, por exemplo, que tem 12 milímetros, uma vez, o tempo que você vai economizar polimerizando uma vez ao invés de 3 vezes, em 2 meses, você paga o seu investimento do fotopolimerizador. O pessoal quer gastar dinheiro com um kit caro de resina, com adesivo caro, com resinas caras, mas na hora do fotopolimerizador compra um de 1.800, acho que não vale a pena. Então, eu fiz uma conta rápida, em 2 meses você paga, só economizando tempo, ao invés de fazer 3 fotopolimerizações numa restauração, fazendo apenas uma. Porque o tempo que você vai economizar é o tempo que você faz outra restauração. E esse dinheiro você vai acumulando, quando chega em 2 meses você já pagou o seu fotopolimerizador. Então, conselho de quem trabalha no consultório há 32 anos. Não economizem no seu fotopolimerizador. A não ser, que é o que a gente vê muitas vezes, que o dentista garante para o paciente 6 meses. Ó, na resina que eu faço, eu dou garantia de 6 meses. Aí, qualquer fotopolimerizador que você usar vai dar certo. Mas se você quer fazer uma odontologia um pouquinho melhor, tem que investir. E não é só isso, pessoal. Não é só isso. É o protocolo clínico também. Olha lá, você vai fazer uma book fill no segundo molar inferior, uma MOD. Nesse perfil do fotopolimerizador, você chega aqui, ó, e ele entrega a luz colimada e entrega em profundidade. Tá aqui, ó, a luz colimada e em profundidade. Agora, dependendo de como é o formato do seu fotopolimerizador, a luz não chega aqui na sua book fill. E aí, não vai polimerizar. E olha que vocês verem. Isso num fotopolimerizador que tem a luz colimada. E se ela não tiver a luz colimada? Se ela tiver uma luz convergente? Aí que não vai pegar luz nem aqui, nem aqui. Então, vai dar problema na região cervical. Que é que a gente vê no consultório, ao longo desses 32 anos, o maior índice de falha de restaurações de dentes posteriores era na cervical. É na distal da cervical dos dentes posteriores. E uma aluna nossa fez um TCC agora de revisão de literatura de sensibilidade pós-operatória e foi verificado, nos vários trabalhos que ela pegou, que o maior índice de sensibilidade pós-operatória em restaurações em dentes posteriores é na caixa distal dos molares. Então, é onde não chega a luz e não polimeriza. E aí dá infiltração. Né? Olha esse trabalho, que foi avaliado vários fotopolimerizadores. Olha,
Muitos não conseguem. Para eles poderem chegar paralelamente, olha, esse aqui chegou até no primeiro molar. Esse aqui não chegou nem no primeiro molar. Esse aqui já chegou na mesial do segundo. Esse daqui, paralelo, é só nos incisivos. Então, é um cuidado. Mas e aí, professor? Eu trabalho na prefeitura e lá não tem como utilizar isso. Só tenho... eu trabalho numa clínica de franqueada, onde eu trabalho por porcentagem. Não tem. Professor, eu estou começando minha vida, ainda não dá. E aí, não vai fazer? Vai. Só que você vai ter que fazer duas coisas. Aumentar o tempo e complementar. Olha aqui embaixo, tá dando para ver o... Gustavo, só me fala se vocês estão conseguindo enxergar a ponteira laser aqui. Eu tô sim, professor. Então, tem que complementar. O vestibular, você vai entrar rente à bochecha do paciente, inclinar o seu fotopolimerizador e polimerizar aqui, ó, pela lateral. Tanto para o vestibular como para o lingual. Então, você vai ter que fazer uma complementação da sua fotoativação. E vai ter que aumentar o tempo, deixar 40 segundos. Então, aí já vai para o beleléu a rapidez da nossa restauração. Já vai para o beleléu a simplificação da nossa restauração com book-fill. E a dificuldade não ficou mais simples, não. Ficou mais difícil. Olha aqui. Esse é um fotopolimerizador, tem 12 milímetros de diâmetro e ele entrega a luz colimada. Então, se você fizer uma resina book-fill MOD nesse aqui, tranquilo. Se você tem 4 milímetros, pode preencher a cavidade inteirinha e polimerizar. Esse aqui, não. Aqui, não. Porque além dele não pegar todo o dente, ele pega só o centro. Você vai ter que polimerizar uma aqui, uma aqui, uma aqui e complementar pelas laterais. Olha lá. Esse pega inteiro. Esse só aqui no centro. Olha lá. Então, olha a importância da fotopolimerização hoje. Hoje, nós temos que gastar uma aula para falar de fotopolimerização. Se for querer usar resina book-fill, ainda mais. Se for fazer cimentações de cimentos fotopolimerizados, ainda mais. Utilizando cerâmicas, ainda mais. Tudo bem? Um outro cuidado que vocês devem ter, esse é um trabalho de professores de Uberlândia, que a maioria dos fotopolimerisadores hoje é sem fio, né? Com bateria. Só que, se você for usando a primeira fotopolimerização que você fez às 8 horas da manhã, quando chega às 5 horas da tarde, o que está entregando de energia já não é mais igual. Então, qual que é a recomendação? Se você tem um fotopolimerizador utilizando bateria, sempre deixar na carga máxima. Sempre deixar na base. Polimerizou, volta para a base. Para ser sempre a carga máxima. Um outro cuidado é utilização de protetores. Olha, a gente tem visto, tudo bem, né? Pandemia, os cuidados, infecção cruzada, tranquilo. Mas o que a gente tem visto hoje, os fotopolimerizadores parecem que estão sendo embrulhados para presente. Na hora que você chega no box do aluno, ele enrolou tanto o fotopolimerizador que você não vê nem a luz saindo de dentro dele. Casos como esses aqui, ó, reduz até 40% da radiância. Você tem até um fotopolimerizador bom, mas você diminuiu quase que a metade dele. Né? Esse outro trabalho aqui, feito avaliando vários tipos de protetores, alguns chegam a perder 28%, 32%. E o que é melhor? É aqui, ó. É o mais barato, é o PVC, é o famoso Holopack. Mas você tem que deixar assim, ó. Você tem que deixar ele totalmente esticado para que você enxergue a saída de luz.
E mesmo assim você perde 5 a 8%, mas é aceitável. Agora, desse jeito aqui, pessoal, não dá. O que vem próprio na caixinha do Radi, então não dá? É melhor o PVC? Não dá. Faz o teste, tira ele, coloca no radiômetro e depois coloca ele. Então, o melhor que tem, esse trabalho aqui, ó, é de 2020. Esse trabalho avaliou vários, inclusive os que vêm já no kit do fotopolimerizador. Hoje você compra foto, alguns já vêm. Mas de todos os avaliados, todos esses avaliados, o que deu o melhor resultado foi o PVC, esticado. Esticado. Dessa forma, não é assim não, hein? Nem com dobra, assim. Tudo bem? Porque senão, a grande vantagem que a gente vai estar tendo de colocar camadas espessas de book fill, a gente vai estar perdendo na qualidade da nossa fotopolimerização. Uma outra coisa é avaliar o fotopolimerizador, né? A gente já fez trabalho aqui em Três Corações, esse trabalho antigo, já foi feito, esse trabalho foi feito lá em Recife também, de avaliação. Olha, tem esse outro trabalho feito na Noruega. Nesse aqui, ó, 78% dos dentistas não sabem informar a radiância do fotopolimerizador dele. Pessoal, não dá. Não dá. Hoje, com o alto índice de trabalhos que a gente faz utilizando luz e querendo utilizar camadas mais espessas, nós temos que ter um controle muito grande da luz que nós estamos emitindo nas nossas restaurações. E por último, aqui, mais de saúde, né, pessoal? Não posso deixar de falar do cuidado que se tem que ter com a luz azul, com a luz violeta, porque elas causam problemas, né, degeneração macular, e é crônico, não é na hora. Ah, eu estou usando, não tem problema. Isso é acumulativo, é cumulativo. Vocês vão chegar, se não usar, no final da vida de vocês com sérios problemas de visão. Então, tem que usar os protetores. Esse trabalho aqui também foi feito na Noruega. Olha só, 1/3 dos dentistas não usam protetor dos olhos para quando está fotopolimerizando. No Brasil, eu não sei se tem trabalhos, eu não vi. Mas pode ser até difícil de ter resultados, porque muitas vezes o dentista vai mentir. Não, eu uso. Mas no dia a dia ele não usa. Cuidado, muito cuidado. Então, já ficou um pouquinho comprometido minimizar os erros, já ficou um pouco comprometido a simplificação, né? E ainda tem mais uma coisa, a inserção da resina. Será que é mais fácil inserir uma resina de 2 milímetros ou uma resina de 4 milímetros? Na resina book fill, o que foi notado é um índice altíssimo de bolhas. Até que ponto isso pode causar problema? Ainda não se sabe. Mas melhor se ficar internamente. Mas se ficar externamente pode ser sérios problemas. E aí, em forma de pasta, dá para se notar, aqui é book fill, dá para se notar que resina em pasta, em grandes, na book fill, a acomodação, o número de bolhas e o número de desadaptação na região cervical, principalmente nos ângulos, né, cérvico vestibular e cérvico palatino, esses gaps foram muito grandes. Olha, eu encontro muito nas restaurações que eu faço, eu acabo de fazer resina convencional, eu acabo de fazer, quando eu tiro a matriz, muitas vezes eu verifico uma falhazinha nesse ângulo, aqui, ó, que muitas vezes eu tenho que fazer um reparo. Quem já não se deparou? Eu, muitas vezes, no consultório. E olha que eu sou cuidadoso, hein? Eu sou cuidadoso. Quem me conhece sabe. Agora, numa camada espessa de 4 milímetros, o risco é maior. O risco é maior. É uma limitação. É uma curva de aprendizagem que a gente vai ter que ver como que a gente vai fazer uma melhor adaptação aí. Tudo bem, pessoal? Tá dando para acompanhar? Mas aí vem a grande pergunta, né?
Professor, eu quero saber se isso dura ou não. Vamos ver estudos clínicos? Olha, esse trabalho de 1 ano desempenhou bem, semelhante à convencional. Trabalho de 2 anos, 3 anos, também. Trabalho de... Esse aqui, não me lembro. Mas também semelhante. Esse de 5 anos, semelhante. 6 anos, uma taxa de sucesso de 93,9, uma taxa alta. Esse trabalho de 10 anos, uma taxa da Bookfield, 77%, e a convencional 87%. Convencional teve melhor, mas olha, não, para 10 anos, 77% é uma taxa muito boa, muito boa. E vamos ver os trabalhos de revisão sistemática e meta-análise. Foram encontrados 3 trabalhos. Esse daqui foram avaliados 522, selecionados 10, por 1 a 6 anos. Foi avaliado a Bookfield Corpo, a Bookfield, aquela associação da Flow com a Corpo, e a convencional, e não teve diferença. Todos funcionaram bem. Esse aqui foi avaliado 1.262 artigos, foram selecionados 16, período de 6 meses, um período curto, mas não deixa de ser uma avaliação. Avaliou o tipo de restauração, classe 1 e classe 2, o dente, premolar, molar, e a técnica Bookfield convencional. Também não teve diferença. E esse aqui, inclusive esse trabalho foi apresentado na penúltima live que vocês tiveram, né? Eu fui lá dar uma olhadinha nas lives, né? Para ver como é que funcionava. E a professora apresentou esse trabalho para vocês, quando ela falou de revisão sistemática. Esse é um trabalho muito bom, 951 artigos, né? Foram selecionados 159 artigos, período de 1 a 10 anos. As avaliações foram feitas de laboratoriais, 148 artigos. Em todos os quesitos aí, ó, em todos esses quesitos, a Bookfield teve até um resultado melhor. Em clínicos, períodos de 1 a 10 anos, não teve diferença. Mas precisamos de mais trabalhos a longo prazo, né? Para poder comparar com uma resina que está sendo avaliada há mais de 30 anos, a gente precisa um pouquinho mais de trabalhos. E também precisa de, segundo os autores, um desenho melhor para uma melhor conclusão. E agora, pessoal, está saindo a New Bookfield, que você polimeriza com 3 segundos. Olha lá, 2.700 miliwatts a 3.440. Só os fotopolimerisadores bons para poder entregar isso de irradiância, né? Foram feitas algumas alterações, a fábrica também, né, os fabricantes não entregam, mas que houve, mas que parece que não deu diferença nos resultados laboratoriais. Mas, segundo esse autor, e eu comungo, eu acho que tem que ter um pouquinho mais de calma com relação a isso, porque é uma quantidade de luz entregue muito alta em pouco tempo. E, para isso, tem que ter um fotopolimerizador adequado que entregue esse tipo de irradiância, né? Não são todos que entregam. Mas calma em relação a isso. É só para a gente poder ver que as pesquisas estão caminhando. Então, nas nossas perguntas, vamos responder juntos essas nossas perguntas. Com relação à contração de polimerização, realmente a Bookfield deu um show. Desde que você respeite os limites de 4 milímetros. Não é para você colocar 8, 9, preencher a cavidade, achando que você pode preencher com qualquer tamanho. Desde que também você tenha uma fotoativação eficiente, né? Se você não tiver um fotopolimerizador mais adequado, não é que você não possa fazer, mas você vai ter que usar um protocolo diferente. Um protocolo com aumento de tempo e um protocolo que aumente o número de fotopolimerizações em locais diferentes. Isso vai levar por terra o nosso tempo. E o tempo? Vamos analisar o tempo? Realmente diminui? Vamos ver como é que se faz uma restauração. Primeiro, você recebe o paciente, você conversa com o paciente, isso é igual. Você faz o diagnóstico, o plano de tratamento, anestesia, preparo cavitário, isolamento absoluto, proteção pulpar, sistema matriz, condicionamento ácido, sistema adesivo, fotopolimeriza,
adequadamente, como nós já falamos, e aí você vai inserir a resina. É aqui que a Bookfill modifica. Em toda a parte anterior é tudo igual. É tudo igual. É só aqui. Que ao invés de você colocar 2 milímetros, você vai colocar 4. Aqui você vai ganhar um tempinho. Desde que você tenha um fotoativador que você possa utilizar ele em camadas de 4 milímetros por uma vez só. Se você não tiver um fotoativador adequado, esse tempo vai ser perdido na fotoativação. Vai zerar aqui. Tá vendo como a situação clínica agrega à pesquisa? Nos trabalhos de tempo, mostram uma diminuição do tempo. Mas essa análise que nós estamos fazendo juntos aqui, mostram que não é bem assim. Remoção do isolamento absoluto é igual, ajuste oclusal é igual, acabamento e polimento é igual, conversar com o paciente é igual, negociar o desconto é igual e receber o Pix é igual. Então, a modificação ficou só aqui. E a simplificação e minimização dos erros? Vamos lá, tudo igual, ó, tudo igual. Na inserção da resina, nós temos que tomar muito cuidado com isso aqui. Uma técnica mais aprimorada, que nós podemos gastar um pouquinho mais de tempo e talvez comermos aquele tempo que a gente tinha de fazer a resina em camadas maiores. A fotoativação, só relembrar, que não é uma simplificação, e pode ter erros, e o restante é igual. A longevidade. Poxa, olha, durou legal, viu? Os resultados estão muito favoráveis. Claro que precisam mais trabalhos, os desenhos, mas, olha, muito favorável. Muito legal. Então, vamos finalizar? Vamos finalizar junto. Bom, resinas Bookfill. Olha, pessoal, não tem mais volta. A rapidez não tem mais volta. É daí para frente. É daí para aumentar a espessura, é daí para diminuir o tempo de fotopolimerização, não tem mais volta. No atual estágio, tem alguns requisitos que têm que ser observados, mas não tem mais volta. A gente precisa um pouquinho mais de acompanhamento clínico, mas aqui eu quero fazer uma avaliação com vocês. Se vocês têm um consultório nível A, com pacientes de exigência e pacientes que você necessita que entregue uma durabilidade maior, ainda é um pouco arriscado usar Bookfill. Agora, se você trabalha numa clínica franqueada, num serviço público, em consultórios com convênio, onde podemos ter uma durabilidade menor dessas restaurações, a Bookfill é muito... Não sei se vocês me entenderam bem o que eu falei. É muito adequada. Por quê? Nós já temos acompanhamentos de quase 10 anos. Então, é um acompanhamento respeitável para a grande maioria das restaurações que são feitas nos consultórios. Não por essa porcentagem, vamos dizer assim, de nível A, mas do restante, muito aceitável. Muito aceitável. Espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Não de uma forma prepotente, mas de uma forma de visão clara das coisas. Tá? Por quê? Num consultório de nível A, você consegue transferir o custo do tempo para o paciente. E muitas vezes, algumas vezes, em outros tipos de trabalho, você não consegue transferir esse custo de tempo. Então, você pode jogar com isso. Espero que vocês tenham me entendido. Precisamos de uma curva de aprendizagem da técnica. Porque é diferente, pessoal. Você fazer a escultura pela técnica incremental é diferente de você colocar toda a resina e começar a esculpir depois. É diferente. Aí você vai falar assim, não, eu já fiz muita amálgama, é como fazer amálgama. Não é. Não é.
É a mesma coisa quando você fala para um protesista, não, para um protético, que esculpe muito bem com cera, fala, não, quando eu vou fazer resina é a mesma coisa. Na hora que vai fazer, não é. Não é. Precisa de uma curva de aprendizagem. Daqui para cá, você vai precisar por esse tempo de aprendizado. Por quê? É diferente. É diferente. Precisa realmente melhorar a estética. Isso em casos de pacientes exigentes. Em casos normais, em dente posterior, não vejo problema. Não vejo problema. Mas em casos de pacientes muito exigentes, tem um pouquinho de diferença. Fotoativação, esse é o fator, assim, que eu acho, que eu acredito em tudo que a gente estudou nos trabalhos e com a experiência clínica que nós temos, de consultório e de faculdade. Esse é o fator-chave para as resinas Bookfill. É termos fotopolimerizadores adequados, polimerizarmos por tempo adequado e utilizarmos protocolos clínicos adequados. Respeitar o limite de 4 milímetros. Não ultrapassar, pessoal. Não entender que resina Bookfill é só preenchedora de cavidade. Não é. Ela melhorou, mas não chegou nesse ponto ainda. O que agora, se vocês permitirem, de tudo que a gente foi falado, o que eu indicaria hoje? Núcleo de preenchimento em dentes tratados endodonticamente. Nossa, isso é perfeito para diminuição de tempo, para que depois você faça os seus preparos protéticos. Serviço público, eu vejo com uma grande vantagem, desde que seja fornecido fotopolimerizadores adequados e desde que os profissionais que forem utilizar a resina Bookfill passem por um processo de treinamento, senão vai ser um caos. Vai ser um caos. Convênios e clínicas, que muitos, né, vão formar e no primeiro momento vai ter que trabalhar numa clínica franqueada, vai ter que trabalhar numa clínica de porcentagem, é natural isso, pessoal, né? E também vejo com bons olhos a utilização da Bookfill, desde que passe por um treinamento e que tenha fotopolimerizadores adequados. Odontopediatria, vejo com bons olhos, mas bons olhos a odontopediatria. Por quê? Além de tudo que já foi falado, a odontopediatria ainda tem 2 grandes vantagens. Primeiro, os dentes descidos são pequenos. Então, dificilmente você vai ter regiões mais volumosas. Na grande maioria, você vai conseguir preencher com apenas uma camada. E a vida útil dos dentes descidos é menor também. Então, a odontopediatria, olha, a gente tem visto em muitas universidades adotando assim, rotineiramente mesmo. Tá? Vejo com muito bons olhos. Odontogeriatria também. Pelos mesmos fatores e também é fato, tá, pessoal? É fato. A vida útil também conta muito. Pacientes especiais, também da mesma forma, principalmente se você tiver materiais adequados. E, para que a gente tenha realmente essa propaganda que é feita com a Bookfill, de rapidez, simplificação e minimização dos erros, só no dia que aparecer a resina autoadesiva. Aí sim, pessoal. A resina autoadesiva, onde você vai retirar o passo do condicionamento ácido, a utilização do sistema adesivo, aí nós vamos ter minimização dos erros, aí nós vamos ter uma simplificação da técnica, e aí nós vamos ter um tempo, uma rapidez realmente. E vamos chegar lá. Com certeza vamos chegar lá. Mas já estamos num passo muito bom. Apesar de todas as ponderações que nós falamos aqui, nós estamos num passo muito bom. Muito bom mesmo. Pessoal, foi uma aula um pouquinho diferente, talvez não fosse uma aula que vocês esperassem, de
indicação, contraindicação, vantagens, desvantagens, mostrar técnica em manequim e tal. Mas eu acho que esse tipo de aula para liga acadêmica, eu vi que isso seria mais útil para vocês, tá bom? E espero que tenha alcançado a expectativa de vocês. Estou à disposição para tirar dúvidas, né? E mostrar para vocês que de tudo que nós falamos, olha, o Ferracani, ele foi, assim, fantástico, né? Esse trabalho dele. Ele finaliza, né? Embora existam muitos métodos de restauração disponíveis. É book fill, é new book fill, é resina incremental, é flow. Existem milhões de métodos. O sucesso razoável apresentado na literatura clínica e laboratorial sugere que o fator mais importante para alcançar o sucesso é a inserção cuidadosa da resina. É a técnica, pessoal, não é o material. Você vai conseguir grandes resultados com a resina convencional ou com a resina book fill, desde que você respeite a técnica, né? A inserção e, assim como a técnica de fotopolimerização. Independente da abordagem, independente se é resina book fill, se é resina convencional, não importa, é a técnica. É a técnica que nós temos que ficar concentrados. E na maioria das vezes a gente concentra no material, dá ênfase ao material. E a ênfase tem que ser dada na técnica. E a experiência nos mostra isso. Que o que importa em dentística é a técnica da inserção, a técnica da fotopolimerização nos casos de resinas posteriores. Tudo bem? Bom, espero que tenha alcançado. Se tiver alguma dúvida, eu acho que passei muito do tempo. Eu falo demais, pessoal. Acho que passei muito do tempo. Mas espero que tenha alcançado a expectativa de vocês. Professor, muito obrigado pela palestra, foi ótima. A gente tem alguns questionamentos aqui no chat, se o senhor puder ficar uns minutinhos a mais para esclarecer. A primeira dúvida é da Ana Carolina de Souza. Ela pergunta, professor, sobre o fotopolimerizador da book fill, o que o senhor tem a dizer? Não sei se eu entendi muito bem, mas assim, os fotopolimerizadores utilizados na book fill, eles são os mesmos que a gente utiliza para resina convencional, tá certo? São os mesmos, né? Entretanto, pelo fato de nós utilizarmos espessuras maiores, nós temos que ter um cuidado maior com a fotoativação, né? Então, por isso que foram desenvolvidos novos fotopolimerizadores. Não foi à toa que foi desenvolvido. Porque se nós continuássemos apenas com a técnica incremental, fazendo nossa resininha, talvez não houvesse necessidade do desenvolvimento desses novos fotopolimerizadores. Se nós não fizéssemos cimentações que a luz deva passar pelas cerâmicas, talvez não necessitaria desenvolvimento de outros fotopolimerizadores. Entretanto, a necessidade desses materiais na odontologia trouxe a evolução dos fotoativadores, tanto neles como nos protocolos, tanto na técnica, é aquilo que eu falei. Antigamente, a gente dava aula, você detalhava todos os passos, nós chegávamos no fotopolimerizador, aí você fotopolimeriza, só falava isso. Hoje não. Hoje você tem que entrar no detalhe do protocolo, ver qual tipo de fotopolimerizador você está usando, ver qual é o feixe que aquele fotopolimerizador entrega, ver qual a profundidade que aquele fotopolimerizador entrega. Então, já modificou um pouquinho. Mas são os mesmos fotopolimerizadores, tá? Não sei se eu respondi a pergunta. O Felipe Henrique Correia também pergunta, professor Marcos, o senhor demonstrou que há grandes prejuízos quando acontece subpolimerização das restaurações, mas e quando a polimerização é em excesso?
também há problemas nas propriedades dos materiais, quanto no tempo de fotopolimerização ou na potência do aparelho? Obrigado. Não, Felipe, não. A mais, sem problema, tá? A mais, sem problema. O grande problema de você fazer mais é o tempo, né? Porque no consultório, vocês um dia vão ter consultório, vocês vão ver que o grande custo do consultório não são os materiais. O grande custo do consultório é o tempo, né? Então, o tempo é importante. Então, você vai seguir aquilo que as pesquisas mostram, tá certo? Não menos. Agora, não mais, porque não tem necessidade. Mas, se por acaso fizer, não vai ter prejuízo nenhum, nesse caso da fotopolimerização. E a Natália pergunta, em casos de restauração em dentes tratados endodonticamente, a Bulk Fill Flow ou pasta tem boa aderência para usar antes de uma convencional? No caso, usar a Flow como base. Sim, tanto a resina Bulk Fill Flow como a resina Bulk Fill convencional, pasta, pessoal, elas são resinas compostas, tá certo? É resina composta, então ela funciona em termos de adesividade da mesma forma. O processo é o mesmo, né? O processo é o mesmo. Houve algumas modificações nas partículas, como eu falei, nas partículas de carga, adição de alguns fotoiniciadores diferentes, nos moduladores de polimerização, etc. Mas é uma resina composta, é igualzinha. Inclusive, tem um trabalho que foi mostrado, eu não falei porque não era a necessidade dele, mas que foi avaliado também, que você pode misturar uma Flow com uma resina convencional, uma Bulk Fill Flow com uma resina convencional, uma Bulk Fill Flow com uma resina Bulk Fill convencional. Você pode misturar uma Bulk Fill convencional com uma resina convencional. Então, é tudo resina, sem problema nenhum. Tá certo, professor. Para finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta também ao senhor. Se o senhor puder discorrer um pouco mais sobre como a viscosidade da resina Bulk Fill pode interferir no grau de contração de polimerização, porque eu li em alguns artigos antes de acompanhar a live do senhor e gostaria de entender um pouco mais sobre a influência da viscosidade na Bulk Fill. Uma boa pergunta, Gustavo. Os trabalhos são concordantes em verificar que a resina Bulk Fill Flow ela tem uma contração de polimerização menor do que a Bulk Fill convencional, né? Então, realmente tem, sim, uma alteração da contração de polimerização na viscosidade. Tem, sim. Particularmente, essa pergunta, se eu fosse optar, eu não uso Bulk Fill. Eu queria deixar claro para vocês por quê. Eu domino a técnica incremental há 30 anos. E, no meu consultório, eu vou pedir licença mais uma vez para dar essa explicação, eu consigo passar para o meu paciente o custo do tempo. Então, eu não vejo vantagem ainda para eu passar por uma curva de aprendizagem, para uma coisa que eu já domino há muitos anos, e que eu tenho uma previsibilidade, eu tenho acompanhamento de resinas compostas de 25, 30 anos no consultório. Então, eu não vejo necessidade ainda dessa modificação, tá certo? Mas, se eu fosse indicar hoje para utilizar, e se eu fosse utilizar no consultório hoje, eu associaria a Bulk Fill Flow como base, tá? E a Bulk Fill convencional por cima, né? Fechando a restauração. Justamente pelo que o Gustavo falou, né? Que nós teríamos uma contração menor, e nós sabemos que a adaptação às paredes com a Bulk Fill Flow é melhor do que a adaptação com a Bulk Fill convencional nas paredes, por causa das fendas, e então eu utilizaria essa técnica, tá certo? Mas não tem diferença, viu? Se você quiser usar só a Bulk Fill pasta em relação a resultados, a durabilidade que a gente viu nos trabalhos, não tem diferença. Tudo bem? Perfeito, professor. Bom, não surgiram novas dúvidas aqui no chat, o pessoal está agradecendo demais pela palestra, todo mundo falando que a aula foi excelente, uma abordagem muito boa que o senhor apresentou para a gente do assunto, muita gente parabenizando aqui.
Eu só gostaria de lembrar o pessoal de quem ainda não fez assinar o formulário de presença, que foi enviado no chat 2 vezes pela nossa secretária, Vanessa. Agradecer a todos pela presença aqui até as 9h30 da noite. Agradecer a todos pelo empenho na Liga Acadêmica de Materiais Dentários, que a gente está finalizando mais um ano com muito sucesso. A Regina Ribeiro levantou a mão. Se ela quiser tirar alguma dúvida, pode ficar à vontade. Não sei se foi engano. Bom, agradecer o pessoal pela permanência, por os ligantes que acompanharam a Liga o trabalho o ano inteiro, a nossa professora Andréia, que foi a nossa professora titular esse ano da Liga Acadêmica de Materiais, e agradecer também a presença do professor Marcos, que se disponibilizou para falar um pouquinho com a gente das resinas Bookfill. Foi muito bom, foi muito proveitoso. A gente da Liga Acadêmica deseja um bom fim de ano a todos, boas festas, um feliz ano novo. Gustavo, antes de você terminar, Gustavo, Pode falar. Eu queria fazer uma recomendação para todos que estão assistindo aqui. Pois não, professor. Qual que é o termo, hein? Eu já tenho uma certa idade, então é de seguir. De vocês seguirem a Liga no Instagram. Tá, pessoal? Eu sei que tem muitos alunos aí que não fazem parte, mas sigam no Instagram, porque, nossa, eles postam coisas super interessantes sobre materiais dentários. Então, vale a pena. É uma turma que trabalha mesmo, viu? Então, deixaria essa última recomendação para todos aí. Muito obrigado, professor. Fica a recomendação para seguir também o senhor, acompanhar os artigos, os trabalhos que o senhor vem publicando, a sua página. Com certeza a Liga de Materiais só tende a crescer, a gente tem um grupo muito empenhado, a gente vai ter uma nova gestão ano que vem, novas pessoas, novas ideias, e a gente só tende a ter sucesso daqui para frente. Vai ser muito bom. Muito obrigado a todos, boas festas a todo mundo, feliz ano novo, obrigado de novo pela presença. Obrigado, professor Marcos. Boa noite, senhor. Boa noite. Boa noite a todos.